Alguns dos pecados que afetam os casamentos. Mentiras, que é a falta de transparência, adultério e imoralidade sexual. Orgulho e falta de perdão. Ciúmes, ato de insegurança. Palavras duras e feridas não curadas. Herança espiritual dos nossos antepassados. Casamento é a união de duas pessoas totalmente diferentes. Duas pessoas que vieram de cuidados, limitações, tanto física quanto espiritual diferentes. São duas pessoas que foram criadas e projetadas para algo, porém, ainda com personalidades diferentes. E quando vemos essas coisas que eu disse a vocês no início do vídeo, entrando num casamento, as mentiras e a falta de transparência deixa você e o seu cônjuge quanto mais afastado um do outro. Quando você mente, você deixa vazão para o diabo atuar dentro do seu casamento. Você deixa com ele uma brecha aberta para que coisas piores venham a lhe acontecer. Quando você consegue ser transparente e dizer a verdade, independente do resultado daquilo, você quebra uma maldição. Você mostra para o seu cônjuge que ele pode confiar em você. Busque todos os dias ser transparente com o seu esposo, pois ele vai ver tamanha verdade em você, cujo ele não vai ter dúvidas. Isso não vai trazer discórdia. Adultério e imoralidade está além de dois unidos em uma só carne. Ele condiz com o que você está vendo, com quem você se espelha, com quem você está conversando. O pecado, ele começa nas pequenas atitudes. Quando você não observa mais com o seu cônjuge, com amor de Cristo, com desejo e vontade de estar perto. Quando você acha que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, infelizmente, você deixa ali uma armadilha pronta para que Satanás possa usar contra a sua vida. Além de apenas um olhar, mas um olhar além do que se olhou, de um olhar de desejo por uma pessoa que não deveria estar dentro do seu relacionamento. Está quando você, infelizmente, deixa de ser dois para ser muitos, porque aí você deixa outras pessoas entrar apenas em uma intimidade onde deveria ser você e ele. Falar sobre assuntos pessoais não é uma condução correta, pois você deixa brecha para que o inimigo possa trabalhar com toda imoralidade. Para isso ser fechado, você deve buscar o Senhor, orar, clamar a Ele, para que o pecado não venha consistindo todos os dias e trazendo mais e mais pecados para ti. O inimigo traz pratos de bandeja para que você venha pecar e, infelizmente, se render ao pecado. Mas você deve ter a decisão de servir a um Deus vivo e dizer para o pecado: afasta-se de mim, pois eu desejo Cristo. E assim você também se afastar dele. A solução. Deus é a solução para tudo. Orgulho e falta de perdão. Assumir um erro é muito difícil, mas pior é conviver com aquela mentira ou com esse tipo de comportamento aonde te leva à ruína. Quando uma pessoa é orgulhosa, ela não consegue admitir os próprios erros. E quando a gente admite, a gente pode ser perdoado. Mas se não tiver confissão, admitir e aquele sentimento de culpa aonde te leva a clamar o Senhor por aquele perdão, você não consegue nem se perdoar, nem perdoar o seu próximo. Dentro do casamento é necessário do perdão diário. Às vezes um olhar, uma fala, um comportamento que mostra até uma criancice sua. É necessário se pedir perdão, para que isso não venha crescer dentro do coração do seu cônjuge a ponto de explodir uma hora que você nem percebeu. Por pequenas atitudes pode se encaixando e infelizmente montar um quebra-cabeça que nem você consegue montar e sair dele. Comece agora. Peça perdão pelas pequenas falhas, pelos pequenos erros e pelas palavras que você tem dito,
pois o seu cônjuge, ele é o amor da sua vida. Foi assim que você decretou lá no altar. Queria amar e respeitar. Então, o respeite com as suas atitudes, com as suas palavras e com as suas vestes, pois aonde ele não está, Deus está. Deus deixou para a gente em Apocalipse que existe o livro das obras. Tudo que você faz aqui na face da terra está registrado. E o Senhor tem o registro de todas as nossas atitudes. Então, se atente para isso. Cada registro seu traz uma consequência. Às vezes, a falta de amor dentro de casa não é o amor dele, é o que você tem feito, tem trago para ele. Infelizmente, a ausência do amor a você. E às vezes ele nem tem visto, mas o Senhor tem visto, o Senhor tem anotado. Muda isso, tenha uma atitude, decida servir a Deus e servir ao seu cônjuge com amor, carinho e respeito. Ciúmes é uma insegurança de si mesmo. Você sabia? Quando você é capaz de fazer algo, então você usa seus pensamentos para projetar algo que o outro poderia fazer, nem sabendo que é você que talvez seria capaz. Porque às vezes nem passou pelo ouvido ou pelo pensamento do outro, tamanha atrocidade que passou pela sua mente. Tome cuidado. Mas às vezes você vai dizer, ele me deu motivos. Ore por esses motivos. Senhor, eu estou enxergando isso no meu casamento que não me agrada. Então, Pai, tende misericórdia de mim, tende compaixão. Eu vou conversar com meu cônjuge e vou ver com ele o que tem acontecido para ele ter tamanhas decisões que me levam a dúvidas. As dúvidas, muitas das vezes, é o diabo colocando na sua mente para você duvidar do outro. E a partir do momento que você persiste na dúvida, chega um momento que o outro cansa, ele se cansa de tanto você persistir em algo que ele não fez. Ele vai lá e faz, para que aquela canseira de ouvir todos os dias a mesma coisa realmente vale a pena. É muito ruim ter uma pessoa do nosso lado que duvide tanto da gente. Pena é que a gente não aprende quando casado, a gente já não fala assim, ó Senhor, me ensina a ser uma esposa abençoada. Pois muitas das coisas que já cometemos para trás não faríamos agora. Para de se enciumar dele. Creia. Quando ele sair, fala, Senhor, vai com ele, leva e traga em paz e segurança. Chama seu esposo para ajoelhar com você e orar. Senhor Jesus, eu vim orar, pedir ao Senhor que conduz nosso casamento, que regue nosso casamento com amor, que regue com paz, com sabedoria. Assim, você e ele estarão os dois unidos em uma só carne e aí não vai ter brecha mais para os ciúmes. Ter zelo, cuidado, carinho é muito bom, mas ciúmes prejudica o seu casamento. Deixe de sentir isso, comece a confiar em Cristo. Palavras duras e feridas não curadas. Meu Deus! É difícil quando as pessoas te tratam muito mal, além do que você gostaria de ser tratado. As pessoas quando começam a te enxergar de uma forma ruim, falando palavras que te desagradam, dói muito. Quando a gente pensa assim, nossa, se fosse lá fora, eles não tratariam assim. Mas como é em casa, tá falando dessa forma, tá falando mais alto, tá gritando. Porém, em muitos casamentos, quando nós conversamos sobre esse assunto, a mulher diz, ele me maltrata, ele grita, ele fala mal, ele fala palavrões e degrine a minha imagem. Eu pergunto, e você, quando estar nessa situação, o que você faz? Muitas das vezes elas respondem, o mesmo. De repente, a ler, eu estava calada. E aí veio um trem que eu não aguentei e fiz pior. Eu tive já clientes conversando comigo que denegria a imagem do próprio esposo, até com um apelido de infância cujo ele não gostava. Imagina a tamanha dor do outro de receber isso. Agora, quando, mesmo sendo difícil, você o tratar bem
e conduzir as melhores palavras ou se calar em meio às brigas, isso vai mudar o seu casamento. Você deve conduzir um casamento saudável, aonde as palavras que saem da sua boca é santa, aonde o que você se comporta mediante as brigas seja santo. É difícil. Como fazer isso? Ore a Deus, busque o Senhor e fala: Espírito Santo, não se aparta de mim, entra dentro do meu ser e faça com que eu, em nome de Jesus, não venha ceder a nenhuma chantagem emocional que o inimigo tem travado para o meu casamento. Isso tudo é uma prova e você só vai ser aprovado se você confiar no Senhor e entregar o seu coração a Ele e realmente seguir os seus mandamentos. Creia que Deus pode e Ele vai e Ele deseja fazer a mudança na sua vida. Não esqueça, o Senhor te ama e Ele concederá os desejos do seu coração. Se você servir a Ele como Ele deseja, em Cristo Jesus, com o coração redimido, lavado, remido pelo Senhor Jesus Cristo. E por último, heranças espirituais. Vamos lá. Se dentro da sua casa antiga, onde você morava, da onde você veio, tinha briga, chateação, gritaria, palavras tórpedes, tinha desobediência, adultério, vício, tinha uma gama de pecados que você aprendeu a conviver nessa cena e sem perceber, hoje você se deparou com essas cenas dentro do seu casamento. Isso é maldição hereditária. Vamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Tudo que estiver doente no corpo, na alma ou no espírito afeta um todo. Se você não acredita em herança espiritual, aprenda agora o que isso pode causar na sua vida. Às vezes, a separação é de herança espiritual dos seus antepassados e está se chegando à sua vida. O Senhor diz em Deuteronômio que Ele visitaria até a 4ª geração com maldição. Então, pecados cometidos pelos seus antepassados podem estar chegando à sua vida e há solução. Se isso tem acontecido, se você olha para o seu cenário agora, pausa esse vídeo, observa, meu Deus, isso que eu estou vivendo é muito parecido com o que eu já vi na casa dos meus pais, é muito parecido com a casa dos meus avós, dos meus tios, dos meus parentes. Nossa, realmente fez todo sentido. Então, a partir de agora, observa tudo. É isso mesmo? Então, agora a batalha é espiritual. Como conseguir livrar de todo espírito maligno que tem trago, infelizmente, a falha, o erro, o pecado, a iniquidade, as transgressões para dentro do meu casamento? Você deve buscar ao Senhor, entregar a sua vida a Ele, confessar os seus pecados, confessar os pecados dos seus antepassados. Está escrito em Êxodo 20, no verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Sabe, Deus, Ele visita. Eu sei também que na cruz, Jesus morreu pelas nossas transgressões, pecados e iniquidades. Porém, se você não confessar o Senhor e não seguir os mandamentos dele, infelizmente, você não vai conseguir se libertar de toda essa prisão espiritual dos seus antepassados. Tem a ver com o que eles já passaram, com o que eles já fizeram e com a brecha que eles deram no mundo espiritual para o inimigo começar a agir na sua vida e na vida até a 4ª geração. De repente, lá na 4ª geração anterior a você, cometeu tal pecado e aí foi validado nos seus pais, de repente vai ser validado em vocês. E para que isso não vá para os seus filhos, você deve quebrar toda a maldição hereditária. Como fazer isso?
como quebrar toda maldição e ser livre. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1:9: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O Senhor Jesus deseja que eu e você confessamos: olha, Deus, eu não sei o que os meus antepassados fizeram. Eu sei que na casa dos meus pais, avós, bisavós, tataravós, houve isso, isso e isso. E hoje isso tem atingido o meu casamento. Eu te peço, Pai, perdoa por eles. Perdoa porque talvez eles não sabiam nem o que estavam fazendo. Mas hoje não, hoje eu sou conhecedora da Tua Palavra. Hoje eu tive a instrução que veio direto do trono da graça. E a partir dela, eu te peço ajuda. Olha, Senhor, seus mandamentos estão escritos que o Senhor, depois que o Senhor uniu, o Senhor não separa. E eu não desejo separar do meu esposo. A separação que eu desejo é de todos esses pecados que estão atrelados ao nosso casamento e que a partir de hoje eu não aceito. Comece a expulsar o diabo de dentro da sua vida. Comece a expulsar todas essas coisas ruins que ele tem trago para o seu casamento. Fala com ele. Olha, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Você não tem poder sobre a minha família. Você não tem poder sobre os meus filhos. Você não tem poder sobre a minha casa. Porque eu sirvo um Deus justo e fiel. Eu sei que sou falha, errante, pecadora. Eu confesso ao Senhor. Olha, Senhor, eu errei nisso, nisso e nisso. Eu errei contra os céus e contra aqui a terra. Mas eu te peço que o Senhor, Pai, venha me libertar, me perdoar de todos esses pecados, tanto feitos por mim, quanto pelo meu esposo, quanto pela minha casa. Mas eu quero vestes novas, eu quero servir a um Deus que age, que tudo pode, que tudo vê, que tudo transforma. A transformação vem de Cristo, ela não vem do homem. A decisão é sua, a transformação é dele. A decisão de um casamento com santidade é sua. A purificação do pecado é dele. Se você decidir hoje servir ao Senhor e sair desse lamaçal de pecado, Ele é fiel e justo para limpar e não se lembrar mais. Mas você também tem que ser fiel e justa de agora, daqui para frente, não pecar mais, para que coisa pior não lhe venha acontecer. Está escrito, está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Para que coisas piores não venham suceder à sua vida, à sua família, aos seus filhos. Você tem que tomar essa decisão. Decida Cristo, decida cura, decida libertação. Essa é a palavra que Deus trouxe para você hoje. O seu casamento tem solução. Siga as instruções que vêm do Senhor e seja livre em Cristo Jesus. Restauração para o seu casamento, restauração para a sua casa, restauração para a sua vida. Eu desejo paz e prosperidade e restauração divina em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.